escolhi a área policial, mais especificamente Polícia Judiciária. Meu nome é Mariana Freitas, tenho 32 anos, nasci no Rio de Janeiro, mas sou cearense de coração, porque foi lá que eu passei a maior parte da minha vida. Atualmente moro em Minas Gerais. Eu fui uma criança que amava brincar de Barbie, boneca, mundo Disney, gibis da Turma da Mônica, e hoje sou policial, né? Então é um mundo totalmente diferente, amo preto, amo esse mundo de armas e amo essa parte de segurança pública. Na escola eu fui uma aluna que eu gostava muito de conversar, fazia muita amizade, era muito comunicativa, mas é engraçado que as dificuldades que eu tinha na escola, eu também levei para quando eu virei concurseira. Então eu sempre fui muito boa em humanas e estudando para concurso também sempre tive mais facilidades com leis. Na escola sempre tive muita dificuldade com a parte de exatas e no concurso foi a mesma coisa, né? Então a gente vê que quando a gente não tem uma boa base na escola, às vezes prejudica, a gente tem que focar mais em matérias que você tem dificuldade. A escola foi um pouco do reflexo do que eu fui no mundo dos concursos. Eu sou formada em jornalismo, trabalhei 8 anos na área de comunicação e já estava um pouco cansada, né? Estava um pouco desmotivada. Então eu resolvi estudar para o concurso público e escolhi a área policial, mais especificamente Polícia Judiciária. Foi quando eu me mudei para Belo Horizonte, tinham acabado de autorizar a Polícia Civil de Minas Gerais para o cargo de escrivão e eu resolvi estudar para esse concurso. Entrei no cursinho presencial, né, que eu estava completamente perdida, que é coisa que todo concurseiro também passa quando inicia nessa jornada, e cometi vários erros que me levaram à minha primeira reprovação na prova de escrivão da Polícia Civil de Minas em 2018. Meu primeiro erro de concurseira, eu creio que foi pegar muito material. Tudo que me indicavam, tudo que me repassavam, eu ia pegando ali, ia tentando ler, e acabou que eu não dei importância para resolução de questões, prática de simulados e até mesmo revisar. Era tanta coisa que eu tinha que eu não conseguia nem revisar. Esse eu acho que foi meu primeiro erro. Também uma coisa que eu considero que foi erro nessa trajetória foi o fato de eu não dar tanta importância para a matéria de português. Por ser formada em jornalismo, eu achava que isso não seria um problema para mim, mas a gente sabe o quanto o português é importante e tem que ter prática. Então, acho que esses dois erros, né? O fato de não revisar, não praticar questões, não fazer simulados, obter muito material, foi muito prejudicial. E eu tive a reprovação. Essa primeira reprovação, eu achei que foi até importante para mim, porque eu realmente não soube estudar, e concurso é isso, né? Você saber estudar. Então, eu trouxe essa reprovação como um pontapé para eu recomeçar de forma certa. Não fiquei frustrada, entendi realmente que eu errei e aí comecei uma nova trajetória nos estudos. Em 2019, eu decidi focar para a Polícia Civil do Distrito Federal e aí recomecei encaixando sempre na minha rotina. Eu criava ciclos de estudos, né, baseado no edital verticalizado, no qual sempre eu gostava de colocar ao lado de cada matéria e assunto o dia que eu estava tendo o primeiro contato com aquela matéria, anotava as datas das revisões e que também anotava quando eu realizava questões. Então, eu modifiquei totalmente o meu jeito de estudar. Também encaixava sempre resoluções de questões, revisão e matéria nova, ou leitura de lei seca, dependendo do assunto. E aí procurei bons materiais, dispensei muita coisa, que é aquilo que eu falei que foi prejudicial na minha primeira reprovação, e foi também quando eu conheci o Projeto Caveira, né? Eu estava participando de um grupo do Telegram, de pessoas que estavam estudando para a Polícia Civil do Distrito Federal, e lá indicaram. Foi aí que os simulados também entraram na minha vida. No início de 2020, eu já estava naquela ansiedade, né? Já estava ali 1 ano estudando para concurso, e não estava saindo a prova da Polícia Civil, veio a pandemia, e aí começou toda aquela situação de ansiedade, de pressão de ter que passar logo num concurso, porque você está sem trabalhar. Nessa época eu estava, né, só estudando, né, que a gente que é concurseiro não gosta dessa frase, mas eu estava sem trabalhar. E tem aquela pressão muito grande de você ser logo aprovada, né, porque você quer trabalhar, você quer ter sua renda, então é bem complicado. Em 2021 eu voltei a trabalhar, senti que já estava ali com um bom preparo, já tinha conseguido bater o edital, e até mesmo para controlar essa ansiedade, eu achei que trabalhando também
iria me ajudar, só que pelo contrário, também foi muito cansativo, né? Então eu tive essas duas vertentes do lado concurseiro, quando eu estudava e depois conciliar trabalho e estudos. E aí em 2021 foi marcado a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, a prova que eu mais estudei em toda a minha vida, e não consegui ser aprovada por muito pouco. E aí sim, foi um motivo de frustração e de tristeza mesmo, porque eu realmente me preparei para essa prova. Só que aí com essa reprovação eu vi também coisas importantes que a gente que está no mundo dos concursos tem que trabalhar, que é a ansiedade, nervosismo e descanso. Eu acho que essas três coisas me atrapalharam na Polícia Civil do Distrito Federal. Eu estava muito cansada. Eu acho que muitos dos concurseiros vão entender isso. Assim, eu não queria que chegasse logo a data dessa prova, porque eu realmente estava cansada. E então, a partir dali, eu vi que eu tinha que priorizar também descanso. Eu sei que depois do edital, a gente fica numa pilha de ter que estudar, só que o descanso é essencial. E também trabalhar o nervosismo. Então, por exemplo, no dia da prova da PCDF, eu estava tão nervosa que até contas básicas de multiplicação eu não estava conseguindo pensar. Então, isso me atrapalhou muito, esse nervosismo. Então, depois que eu tive essa reprovação na Polícia Civil do Distrito Federal, eu procurei uma psicóloga e comecei a trabalhar essa questão de ansiedade, nervosismo, que eu acho que foi fundamental, junto com o descanso e também um bom preparo para ser aprovada na Polícia Civil de Minas Gerais. Acabou que, assim que passou a Polícia Civil do Distrito Federal, eu me dei 10 dias de descanso. Foi a primeira vez, desde que eu comecei a estudar para concurso, que eu realmente descansei, não peguei nada de livro. Foi quando foi autorizado o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. E aí eu falei, nossa, esse concurso tem que ser meu. Eu gosto muito de Minas, então foi um bom incentivo para eu focar nesse concurso. Comecei a preparação para a PCMG, né, com o desafio aí de uma nova banca, uma forma diferente de cobrar matérias, e quando saiu o edital, 2 meses para a prova, né? Então eu tive aí, basicamente 3 meses para estudar para essa prova, mas também já tinha aí um longo percurso, né? Já estava com um bom preparo vindo da Polícia Civil do Distrito Federal. Aí a importância da constância, né? Porque por mais que eu estivesse pegando um novo edital, eu já estava com uma boa base em muitas das matérias, o que me ajudou perfeitamente. Acabei conseguindo a aprovação para escrivão investigador na Polícia Civil de Minas Gerais, o que foi muito gratificante e aquela certeza ali, ó, valeu a pena continuar estudando, valeu a pena todo o sofrimento, porque no fim deu tudo certo. Só que aí veio um grande erro que eu cometi, que eu acho que quem vai estudar para concurso policial não pode fazer, que é dispensar ali o treino físico. Teve um período, ali até em 2019, 2020, que eu estava bem focado nos treinos, mas em 2021, como eu comecei a trabalhar, e aí conciliar estudo, trabalho e treino não estava dando certo. Então, eu fiz o grande erro, de não treinar enquanto eu estava estudando. E aí, quando saiu o resultado da prova objetiva, eu ali aprovada dentro das vagas, em 2 cargos, mas não estava bem preparada. Eu cheguei a pensar que, dá tempo depois da prova objetiva eu conseguir me preparar para um teste físico. Só que eu não contava que com 10 dias de treino eu ia machucar o joelho. Eu tive uma fratura por estresse no joelho esquerdo e o ortopedista falou para eu passar 6 semanas sem atividade de impacto. Ou seja, como é que eu ia treinar a corrida, tinha salto à distância também, e aí veio o grande desespero. Foram semanas bem difíceis, porque eu estava ali vendo todos os meus colegas num preparo, conseguindo bater as metas do edital, e eu estava ruim, né? Eu não estava conseguindo ir bem no salto, eu não estava conseguindo correr o que era esperado, eu precisava treinar e não podia. Então eu comecei a me culpar, né? Por que eu não me preparei? Como é que eu começo a estudar para a área policial e não estou treinando para o teste físico? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, eu consegui ser aprovado no TAF de investigador e de escrivão. Acho que também eu tive sorte, porque o edital da Polícia Civil de Minas Gerais, o teste físico, ele é soma de pontos, então se você for bem em alguns, você consegue tentar obter uma pontuação menor em outros. Então, por exemplo, eu não fui tão bem na corrida, mas isso não me eliminou. Então fica aí a dica, né? A importância de quem quer estudar para a carreira policial também conciliar com treinos, porque é fundamental.
Durante a preparação, eu nunca pensei em desistir. Eu chorava, passei por diversos momentos de afogar aquela ansiedade em comida, em treinos, mas eu nunca pensei em desistir. Isso nunca foi uma opção para mim. É engraçado que durante o meu preparo, teve momentos que eu indaguei se eu conseguiria ou não. Até a Polícia Civil do DF eu era um pouco mais confiante. Depois dessa prova, que foi a reprovação, poxa, eu estudei tanto e reprovei, eu fiquei na dúvida. Mas é engraçado que para a Polícia Civil de Minas eu estava estudando com uma tranquilidade de que aquela prova seria a minha. Então foi muito de fases. Será que eu vou passar ou não? Teve fases. O Projeto Caveira foi fundamental na minha preparação, porque você praticar com simulados é muito importante para ter uma noção de como você está a nível de concurso, né? Você tem noção ali de como está a sua nota, se chega perto da nota de corte dos últimos concursos, então você consegue ter ali uma noção de como você está. Fora isso, é muito importante também para a gente ter noção da banca, conhecer a banca, de como eles cobram cada assunto, você treinar cada assunto, como eles realmente conhecem e se preparam, né, para realizar as questões de acordo com a banca, eles deixam ali o aluno a nível de prova. Então isso também é muito importante. E eu gostava muito, assim, eu acho que tão importante quanto fazer um simulado é corrigir um simulado. Eu fazia o simulado em um dia e no dia seguinte eu tirava para corrigir esse simulado. Era a primeira função do dia. E eu gostava muito da qualidade dos comentários das questões, né? Porque eles sempre fazem o simulado para a gente praticar e fazem um simulado comentado. E esse simulado comentado era muito importante. Eu gostava muito de pegar o simulado comentado, olhar questão por questão, até as questões que eu errava, eu gostava de ler os comentários, porque era uma ótima forma de revisar e também de tirar dúvidas. Eu acho que esse é um grande diferencial da plataforma. Com certeza o Projeto Caveira foi um divisor de águas na minha preparação. Inclusive, o último simulado que eles prepararam da Polícia Civil de Minas Gerais, eu lembro que eu fiquei na colocação 28º lugar e eu brinquei com uma amiga falando assim, nossa, já pensou se na prova eu ficasse nessa colocação, ia dar muito bom. E não é que deu, gente. Minha colocação no concurso de escrivão, né, do cargo de escrivão, foi 28º lugar e investigador fiquei em 66. Então ficou muito parecido com o que bati ali na plataforma. Uma coisa que os simulados do Projeto Caveira ajudam muito é a gente treinar tempo de prova. Para a Polícia Civil do Distrito Federal, por exemplo, né, que é Sebrasp, 120 questões, né, redação, questões de exatas, você tem que treinar ali 4 horas e meia de prova. Então é fundamental você simular a prova. E na PCMG também. O tanto que eu fiz tanto simulado para a Polícia Civil de Minas, que no dia da prova eu realizei em 2 horas e meia. Não que seja importante você terminar a prova rápido, mas você fazer ali num conforto. Os simulados me prepararam demais para o dia da prova. Eu estava tranquila e sabendo que eu estava no tempo ali, tranquilíssima de fazer a prova. O conselho que eu passo para quem está nesse mundo aí concurseiro, estudando para a carreira policial, persista, vai chegar a sua hora, vai ter uma prova que vai ser a sua, reprovação faz parte desse percurso, dói, mas é necessário, é sempre um pontapé, pode perceber, sempre que você não vai bem numa prova, você vai para outra com mais gás e mais preparação. Então isso é importante e ser polícia hoje no Brasil é muito desafiador, realmente tem que gostar. E é muito gratificante poder trabalhar. Eu sou muito feliz trabalhando na Polícia Judiciária, mesmo achando que a gente merece mais valorização, mas é muito gratificante. As pessoas que nos procuram sempre estão passando por algum tipo de crime, que não é fácil, e a gente poder ajudar ali, fazer um pouco de justiça, é muito bom, muito gratificante. Então, se você tem esse sonho, continue que sua hora vai chegar. Meu pai sempre foi uma grande inspiração, ele é servidor público federal, hoje aposentado da Marinha do Brasil e sempre me incentivou muito a estudar. Acho que ele não contava que a filha seria policial, né? Ele ainda fica um pouco nervoso em dia de operação, mas ele tem muito orgulho do que eu sou hoje. Pai, você é minha grande inspiração e foi um grande incentivador nesse percurso de estudos. Você sempre acreditou em mim, sempre acreditou que eu seria aprovada. E no dia da formatura da polícia, ele me mandou uma mensagem, né, lá da plateia,
falando assim, o quanto ele estava orgulhoso de me ver ali e o quanto ele sempre acreditou que eu conseguiria.